Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, bugado. Parte 24. Capítulo 215. A sequência de eventos piratas humanos atirando, a rainha Otohime à beira da morte, a garota de cabelo azul intervindo e a rainha Otohime sendo salva, abalou os nervos dos moradores da Ilha dos Homens-Peixe. À medida que se acalmaram, eles começaram a considerar seriamente a possibilidade de coexistência pacífica com os humanos. Alguns, como Odd Jones, originalmente nutriam um ódio profundo pelos humanos, mas escolheram confiar nos esforços da rainha Otohime. Outros sempre nutriram um sonho esperançoso do mundo acima do mar. Depois desse incidente, aqueles que nunca tinham visto o mundo exterior decidiram reconsiderar as coisas com mais cuidado. Enquanto todos hesitavam, sem saber se deveriam pedir de volta à rainha Otohime suas petições assinadas, uma sombra enorme começou a pairar sobre a Ilha dos Homens-Peixe. Vários reis do mar gigantescos, cada um tão grande quanto a ilha inteira, apareceram de repente. Seus enormes olhos se moviam lentamente enquanto pairavam do lado de fora da ilha, olhando fixamente para a praça. O poder oculto dentro de Shirahoshi invocou essas criaturas aterrorizantes novamente? A rainha Otohime, sentada no chão, olhava com espanto para os enormes reis do mar aglomerados do lado de fora da ilha, com seus olhos claros cheios de surpresa. Embora tivesse recebido o tratamento oportuno de Aqua, seu corpo ainda estava muito fraco, uma consequência oculta de anos de trabalho exaustivo. Não é isso. Quando seu olhar caiu sobre o agora calmo e obediente Shirahoshi, a expressão da rainha Otohime ficou mais séria. Será que eles foram atraídos até aqui por esse salvador que estava ao lado dela? Com seu excepcional aqui de observação, a rainha Otohime rapidamente percebeu a verdade, e seu rosto ficou pálido de choque. O aparecimento dos gigantescos reis dos mares lançou toda a praça no caos e no medo mais uma vez. A presença opressiva de criaturas com mais de 5.000 metros de comprimento era suficiente para fazer até mesmo os homens-peixe e as sereias que viviam no fundo do mar tremerem instintivamente. Bem acima da ilha dos homens-peixe, os gigantes reis do mar começaram uma conversa em uma língua que os outros não conseguiam ouvir. Que sensação estranha! Por que sinto uma aura tão incomum vinda daquela menininha humana? De fato, é extraordinário. Já se passaram centenas de anos e, tirando a princesa sereia, esta é a primeira vez que algo assim acontece. O que devemos fazer agora? A princesa sereia não parece estar em perigo. Vamos observar um pouco mais. O fato de um mero humano poder provocar tal reação em nós significa que isso não é uma questão trivial. As criaturas enormes discutiram abertamente a situação na frente de toda a ilha, sem qualquer consideração pela privacidade. A linguagem deles era peculiar, compreendida apenas por Poseidon, o rei do mar, e alguns poucos humanos com a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. Entretanto, parecia que mais um ser, ou melhor, mais uma deusa, deveria ser adicionada a essa lista. Ei! Que diabos vocês, peixes grandes e idiotas, estão falando, resmungando para si mesmos? Ouvindo cada palavra com clareza, Aqua ficou furiosa e apontou com raiva para os gigantescos reis do mar, gritando: escutem! Esta deusa não é uma humana frágil, mas sim a deusa da água. Os gigantescos reis do mar. Humano, você consegue entender nossa língua? Perguntou um dos reis do mar. Entenda minha nossa. Eu já disse, eu sou a deusa da água, a incrivelmente nobre deusa da água. Aqua corrigiu bruscamente. Ao ouvir isso, os reis do mar trocaram olhares confusos. Desta vez, eles estavam genuinamente convencidos de que a pessoa diante deles poderia de fato se comunicar com eles. Para criaturas que passaram incontáveis anos espreitando nas profundezas do mar, esperando seu encontro destinado, essa revelação foi incrivelmente chocante. A deusa da água, uma divindade que governa o mar. Embora seja difícil de acreditar, ela parece ter esse potencial. Os gigantes reis do mar se comunicaram entre si através dos olhares e rapidamente chegaram a uma decisão unânime. É melhor prevenir do que remediar. É hora de recuar. Estrondo, estrondo. Toda a ilha dos homens-peixe tremeu violentamente quando poderosas correntes marítimas foram despertadas e sob os olhares chocados dos moradores da ilha, os colossais monstros marinhos se viraram e foram embora. Num piscar de olhos, eles desapareceram na escuridão profunda. Todos ficaram congelados no lugar, lutando para processar o que tinham acabado de testemunhar. Espera aí, isso tem que ser brincadeira, né? Aquele humano de cabelo azul acabou de assustar os gigantescos reis dos mares? Ela acabou de dizer que é a deusa da água? É isso. Isso explica tudo. Eu sabia que não poderia ser um humano comum com esse tipo de afinidade. Ela não é humana de jeito nenhum. Agora faz sentido. A deusa da água salvou nossa rainha Otohime. Quando voltaram a si, os moradores da ilha dos homens-peixe se ajoelharam em reverência, seus olhares voltados para Aqua cheios de devota admiração. Diante de algo além de sua compreensão, eles só puderam concluir que Aqua era de fato um ser divino. Assim como Poseidon, alguém que tem uma conexão com os gigantescos reis dos mares. Jinbei, de pé na encosta, murmurou para si mesmo. No começo pensei que o título Deusa da Água fosse apenas isso, um título. Nunca imaginei que ela pudesse fazer algo assim. Ele queria expressar suas preocupações sobre a fé cega dos moradores em um ser humano, mas as palavras não saíam. Afinal, como um homem-peixe, ele sentiu o mesmo impulso naquele momento. Enquanto ele estava ali em choque, arcos elétricos crepitaram ao seu lado, formando gradualmente a imagem de Tomoya. Desculpe, Jinbei. Acabei de tomar algumas atitudes por conta própria, desculpou-se Tomoya. Afinal, aquela era a ilha dos homens-peixe, e ele precisava mostrar algum respeito por Jinbei. Jinbei era conhecido por seu caráter impecável e retidão, características que às vezes o tornavam excessivamente justo. Mesmo sabendo que Odd Jones era o mentor da tentativa de assassinato da rainha Otohime, ele decidiu não agir, deixando a tarefa para os piratas do Chapéu de Palha 2 anos depois, o que quase resultou na destruição da ilha dos homens-peixe pela Arca de Noa.
Essa foi uma das razões pelas quais Tomoya decidiu eliminar Odd Jones com uma força tão rápida e estrondosa. Jinbei virou a cabeça e encarou Tomoya por alguns segundos antes de suspirar. Está tudo bem. Aquele cara teve o que merecia. Ficou claro que, conhecendo a personalidade de Odd Jones, Jinbei já havia descoberto a verdade por trás da tentativa de assassinato de hoje. Já que estamos no assunto, vamos falar também dos piratas de Arlon. Ao ouvir o nome Arlon, Jinbei suspirou novamente. Escolher aparecer no mundo humano como piratas foi uma decisão para a qual eles tiveram que estar preparados. Jinbei tentou persuadi-los quando os piratas de Arlon buscaram a independência, mas eles não quiseram ouvir. Se a tripulação de Tomoya fosse composta por criminosos implacáveis, seria uma coisa. Mas pelo contrário, eles não só ousaram atacar os dragões celestiais, como também salvaram a vida da rainha Otohime, tornando os heróis aos olhos da Ilha dos Homens Peixe. Ele não tinha motivo para intervir em nome de seus antigos subordinados. Isso é bom. Parece que você não está planejando vingança. Tomoya abriu um largo sorriso radiante. Nesse caso, podemos ser amigos? Ao ouvir isso, Jinbei franziu as sobrancelhas levemente, intrigado com a sugestão repentina de Tomoya. Os rumores pintavam Tomoya, o trovão, como arrogante e dominador, mas lá estava ele, estendendo ativamente uma mão de amizade a um colega Shichibukai. Recordando a cena de Aqua assustando os gigantescos reis dos mares e lembrando-se da visão profética de Shiarli, Jinbei assentiu. Seria uma honra. Hehe, não precisa de honra. O sorriso de Tomoya ficou ainda mais brilhante, embora houvesse um indício inconfundível de astúcia por trás dele. Antes que Jinbei pudesse pensar profundamente, Tomoya revelou suas verdadeiras intenções. Como amigos, deveríamos poder conversar sobre qualquer coisa, certo? Então, você poderia me dizer a localização exata da tripulação pirata do Bug? O novo mundo podia não ser tão grande, mas certamente também não era pequeno. Quando ele localizasse a tripulação de Bug, o Poneglyph vermelho já poderia estar nas mãos do Barba Branca. O que você está planejando fazer? O estado de alerta de Jinbei aumentou instantaneamente. Assim como ele lutou contra Ace por 3 dias e 3 noites, Jinbei nunca permitiria que alguém tão perigoso quanto Tomoya se aproximasse de Barba Branca. Relaxe, não tenho interesse no Barba Branca. Estou apenas curioso sobre o Poneglyph, admitiu Tomoya. Essa era a mais pura verdade, pois ele não tinha nenhum desejo de entrar em conflito com um Yonko como Barba Branca naquele momento. Estudar essas coisas é um crime imperdoável aos olhos do governo mundial. Jinbei observou a obsessão de Tomoya pelo Poneglyph. Atacar os dragões celestiais não é a mesma coisa? No entanto, aqui estamos ainda vivos e bem, retrucou Tomoya com um sorriso. Ao ouvir isso, Jinbei abaixou a cabeça, pensativo. Séculos atrás, o guerreiro da libertação, Joy Boy, fez uma certa promessa à princesa sereia daquela época. Jinbei ergueu os olhos e encontrou os olhos profundos de Tomoya. Tomoya, você é aquele daquela promessa? Desculpe, mas eu sou apenas eu, não o Joy Boy. Tomoya não hesitou em responder. A única coisa que posso prometer é que se você decidir migrar toda a população para a superfície, posso garantir a segurança da Ilha dos Homens Peixe. Ele nunca acreditou em destino ou fatalidade. Ele só queria ser a sua versão mais autêntica. Mesmo que jogar de acordo com a suposição de Jinbei possa tornar mais fácil ganhar sua confiança. Para ser honesto, se ele tivesse que acreditar em alguma coisa, ele preferiria depositar sua fé naquela deusa tola. Entendo. Jinbei suspirou pesadamente. Depois de um longo momento de contemplação, observando Aqua sendo adorada pelos moradores da Ilha dos Homens Peixe, ele finalmente decidiu confiar em Tomoya. Com isso, Tomoya obteve com sucesso a localização precisa da tripulação pirata de Bug, em uma ilha deserta nas águas centrais do Novo Mundo. Dada a urgência da situação, eles não ficaram na Ilha dos Homens Peixe por muito tempo. Depois de rapidamente reabastecer alguns suprimentos necessários e se despedir do rei Netuno, da rainha Otohime, dos 3 irmãos reais e dos moradores da Ilha dos Homens Peixe, o sonho sem fim zarpou a toda velocidade, rumo à segunda metade da Grand Line, o Novo Mundo. Enquanto isso, no Novo Mundo, em uma ilha desabitada, dentro de uma tenda de circo construída às pressas, Bug e seus oficiais, incluindo Galdino, desfrutavam tranquilamente do chá da tarde. Graças à reputação de Bug e a uma série de golpes de sorte inexplicáveis, eles não apenas sobreviveram à entrada no Novo Mundo, mas também prosperaram, atraindo muitos piratas poderosos para sua tripulação. A principal razão para essa reviravolta surpreendente foi a imensa riqueza trazida por Shanks se tornar um novo Yonko. Quando os piratas do Novo Mundo souberam que Bug havia servido ao rei pirata Roger, ao lado de Shanks, e que eles eram amigos próximos, o prestígio de Bug naturalmente aumentou. Capitão Bug! Capitão Bug! Algo terrível aconteceu. Um membro da tripulação com o rosto coberto de cicatrizes entrou correndo, tropeçando, encharcado de suor frio e parecendo aterrorizado. Calma, agora somos grandes piratas. Bug tomou um gole de chá calmamente, lançando um olhar para o tripulante. Fala mais alto. Qual tripulação pirata está causando problemas desta vez? Com a fama vem os problemas. Assim como muitos piratas se juntaram aos piratas Bug, outros buscavam matá-los em busca de glória. Várias tripulações piratas do Novo Mundo já os desafiaram, alegando que tomariam a cabeça de Bug. No início, Bug e seus oficiais entraram em pânico, mas depois de ver sua tripulação dizimar os desafiantes todas as vezes, eles se acostumaram. É o navio dos piratas do Barba Branca. O navio dos piratas do Barba Branca, gaguejou o tripulante, tremendo. No Novo Mundo, só de ouvir esse nome era o suficiente para assustar as pessoas até a morte.
Ah, pensei que você estivesse falando de alguém importante. Então são só os piratas do Barba Branca. Enquanto Bug falava, sua expressão calma congelou de repente, e ele cuspiu o chá que estava bebendo em Galdino, que estava sentado ao seu lado. Quase simultaneamente, Galdino e os outros tripulantes também jogaram suas bebidas no rosto de Bug. Vê, você disse o quê? Os piratas do Barba Branca? O homem mais forte do mundo, Barba Branca? Isso mesmo, capitão. Eles já desembarcaram. Embora nossos homens estejam lutando contra eles, acho que você vai ter que lidar com isso pessoalmente. O tripulante estava frenético. Entendo, entendo. Então nem mesmo Barba Branca consegue resistir à minha crescente fama. Os olhos e o queixo de Bug bateram no chão em choque, mas ele rapidamente os retraiu e se forçou a se levantar com uma fachada de calma. Entendido. Vá ajudar os outros. Eu vou me preparar e depois vou cortar a cabeça do Barba Branca. Ele levantou a mão, brandindo 4 pequenas facas, e o lado pintado de seu rosto exalava uma aura faminta por batalha. Eu entendo. O membro da tripulação ficou imediatamente tranquilo. Finalmente, eles viriam o Capitão Bug em ação. Ele estava determinado a mostrar sua coragem ao Capitão Bug. Cheio dessa determinação fervorosa, o tripulante pegou sua arma e saiu correndo do acampamento, avançando em direção aos piratas do Barba Branca. Assim que a tenda se fechou atrás dele, Bug, Galdino e os outros tripulantes entraram em ação simultaneamente, empacotando seu dinheiro e pertences pessoais na velocidade da luz. Aproveitando o tempo precioso que sua tripulação estava lhes dando, eles decidiram unanimemente fugir. Depressa, depressa, Rishi. Pare de se preocupar com calcinhas de mulher e vamos sair escondidos pelos fundos. Bug, usando seus poderes de Akuma no Mi para carregar um tesouro, gritou para Rishi, que estava no canto. Ao ouvir isso, o leão Rishi, com seu rosto humanoide, mostrou uma expressão complexa. Após um momento de conflito interno, ele correu decididamente para o quarto e agarrou a calcinha da mulher com a boca. Afinal, um pervertido convicto tem algo pelo qual vale a pena arriscar sua vida. Infelizmente, esse pequeno atraso fez com que os piratas do Barba Branca, tendo rompido as camadas de defesa, já tivessem chegado ao acampamento principal. Bum! O tripulante que acabará de sair correndo foi arremessado de volta para dentro, desta vez na forma de um projétil voador que caiu aos pés de Bug. A onda de choque sísmica que se seguiu destruiu a tenda do circo erguida às pressas, reduzindo-a a escombros. No meio das ruínas, Bug e seus oficiais olhavam com os olhos arregalados de terror, seus corações quase parando. De pé diante deles, elevando-se sobre os piratas espalhados, estava uma figura alta empunhando um guandão, exalando uma aura indescritível de terror com apenas um olhar. Gurararara. Faz tempo que não nos vemos, o pirralho de nariz vermelho do navio do Roger. Capítulo 216. Bem, se não é, velho Barba Branca. Felizmente, a vasta experiência de Bug e seus primeiros encontros com Barba Branca o prepararam de certa forma para a presença aterrorizante do homem mais forte do mundo. Caso contrário, ele poderia ter morrido de puro terror. Apesar de manter uma fachada de compostura, as partes do corpo de Bug escondidas sob seu manto vermelho de palhaço tremiam incontrolavelmente como pequenos motores. Estou morto, estou morto, estou morto. Não tem como escapar dessa, com certeza vou morrer aqui hoje. Embora Bug estivesse de pé e encarasse Barba Branca, por dentro ele tremia tanto que até suas bolhas imaginárias de ranho estavam saltando. Como esperado do Capitão Bug. Ele está realmente lançando um desafio bem na cara daquele homem. Preparem-se para enfrentar a ira do nosso Capitão Bug, piratas do Barba Branca. Capitão Bug, corte a cabeça do homem mais forte do mundo. Bug. Ao ver seu capitão aparentemente sem medo de Barba Branca, os membros dos piratas Bug, que estavam espalhados por todo lugar, ficaram cheios de entusiasmo, gritando o nome de Bug a plenos pulmões. Ao ouvir os gritos de alegria contínuos ecoando em seus ouvidos, Bug sentiu vontade de morrer ali mesmo. Droga! Será que vocês idiotas podem ficar quietos de uma vez? Como vou usar minhas antigas conexões para fazer o Barba Branca poupar minha vida agora? Gurararara. Então, você quer a minha cabeça, é? Perfeito, pirralho do nariz vermelho, também estou bastante interessado naquele ponegre vermelho que você roubou. Então vamos lutar como piratas. E reivindicar o que cada um de nós deseja através do combate. Os cabelos dourados de Barba Branca esvoaçavam enquanto ele abria um sorriso selvagem e dominador, brandindo rapidamente sua enorme naginata. Em seguida, cravou a ponta da arma no chão com força, destruindo a rocha dura abaixo. As fortes rajadas de vento que irromperam atingiram Bug, que suava profusamente, deixando-o com uma expressão de profundo desespero. Lutar contra esse homem monstruoso que dizem ser o mais forte? Tá brincando? Mesmo que eu tivesse 10 vidas, elas não seriam suficientes para sobreviver a um único soco dele. Os olhos arregalados de Bug dispararam ao redor enquanto ele procurava desesperadamente uma saída para aquela situação impossível. Ao mesmo tempo, o céu antes claro acima da ilha escureceu de repente quando nuvens de tempestade ameaçadora surgiram, bloqueando a luz do sol brilhante e lançando uma atmosfera sufocante sobre o cenário. Sendo um pirata experiente que já tinha visto uma boa quantidade de eventos extraordinários, Bug rapidamente bolou um plano para sobreviver. E esse plano era: sinto muito, velho. O que você quiser, pode pegar. Só peço que poupe minha vida miserável. O ponegre vermelho está escondido em... As palavras de Bug saíram em uma explosão rápida, cada sílaba cheia de desespero para permanecer vivo. Bum. Talvez fosse a sorte do seu Baka aqui inato em ação, mas o rugido repentino de um trovão vindo do céu abafou completamente seus apelos por misericórdia. Os tripulantes próximos só conseguiam ver o Capitão Bug aparentemente gritando com Barba Branca, mas não conseguiam entender nenhuma das palavras reais.
Oh, o quê? Bug, que havia reunido toda a sua coragem para implorar por sua vida, congelou, piscando em confusão enquanto olhava para as nuvens de tempestade ameaçadoras. O clima no novo mundo muda rápido. O sorriso de Barba Branca não vacilou, na verdade, alargou-se ainda mais. Ele inclinou ligeiramente a cabeça para trás, observando os relâmpagos brilhando entre as nuvens de tempestade. Como um Yonko com a Ki de primeira linha em todas as 3 formas. Ele podia ouvir claramente o apelo de Bug por misericórdia e sentir a natureza incomum das nuvens de tempestade. Portanto, suas palavras carregavam um duplo significado. Isarp. Assim que todos os piratas do Barba Branca e os piratas Bug foram atraídos pelo trovão repentino, um raio atingiu o chão atrás de Bug, criando uma cratera queimada. Quando a poeira e a fumaça se dissiparam, uma figura magra e atlética surgiu, caminhando lentamente para a frente. Quem imaginaria que assim que chegasse ao novo mundo, me depararia com uma cena como essa? Não sei dizer se tive sorte ou azar. Vestido com uma capa preta profunda e espadas gêmeas na cintura, Tomoya fez uma entrada dramática, parando ao lado de Bug em meio aos olhares chocados de todos os presentes. Espera, de jeito nenhum. Não é. O infame novato de quem todo mundo está falando, um dos Shichibukai, Tomoya, o trovão. Ouvi dizer que esse cara foi visto em Cabos Gêmeos há poucos dias. Como ele chegou ao novo mundo tão rápido? Do lado dos piratas do Barba Branca, oficiais como Marco, a Fênix, Josu, Diamond e Vista, a Espada de Flores, reconheceram imediatamente o recém-chegado. Dada a recente série de ações de alto perfil atribuídas a esse jovem, seu comportamento antes relaxado rapidamente mudou para um de maior alerta. Não importa como você olhe, esse cara é realmente perigoso. Em contraste, os membros dos piratas Bug, após um breve momento de ginástica mental, explodiram em aplausos. É Tomoya, o trovão. Ele está aqui para nos ajudar? O Capitão Bug é mesmo incrível. Ele consegue até chamar um figurão como Tomoya para dar uma mãozinha. Como assim pegar? Claro, é natural para alguém tão grandioso quanto o Capitão Bug. Afinal, ele é o rival do Shanks ruivo. A tagarelice caótica enchia os ouvidos de Tomoya. Embora ele entendesse que esse era um comportamento típico dos piratas Bug, ser confundido com alguém que viera ajudar Bug era algo que ele não conseguia aceitar de jeito nenhum. Isarp, um relâmpago cortou o ar, e os barulhentos membros dos piratas Bug imediatamente começaram a tremer incontrolavelmente antes de desmaiar. Bug espera. Tomoya? Foi só então que Bug percebeu o que estava acontecendo, olhando incrédulo para o homem parado ao seu lado. Rapidamente, essa descrença se transformou em uma mistura de fúria e ódio. Este era o cara que sempre ostentava aquele sorriso irônico e insuportável, o mesmo que arruinara sua vida pacífica e idílica no Mar do Leste. O mesmo cara que indiretamente o forçou a ir para o novo mundo, fazendo lutar pela sobrevivência. E aí, Bug, quanto tempo não nos vemos? Você está parecendo um capitão de verdade agora, provocou Tomoya com um sorriso. Não haja como se fossemos amigos, droga. Eu queria poder te cortar em 1000 pedaços. Bug cuspiu com raiva, sua voz cheia de veneno enquanto olhava para Tomoya, que estava casualmente expondo as costas para ele. Vamos deixar a conversa em dia para depois. Você parece estar com um problemão agora. Tomoya desviou suavemente do furioso Bug, completamente despreocupado com a potencial ameaça às suas costas. Você é surdo, eu disse. Bug sacou uma faca curta entre os dedos, pronto para tirar vantagem da situação com um ataque furtivo. Mas então, um pensamento tortuoso lhe passou pela cabeça. Ele silenciosamente recuou para onde Galdino e os outros oficiais estavam, então gritou alto e arrogantemente para Barba Branca. Hahaha. É isso mesmo. Barba Branca, velho, se você quiser lutar comigo, terá que passar por Tomoya primeiro. É claro que Barba Branca não era do tipo que se deixava levar por provocações tão baixas, nem se importaria com gente como Bug. Seu foco estava quase totalmente no homem parado à sua frente. Gurararara. Que encontro surpreendente. Depois de avaliar Tomoya, Barba Branca soltou sua risada característica. Tomoya, o trovão, eu queria te conhecer já faz algum tempo. Não esperava que o homem mais forte do mundo conhecesse uma novata como eu. Tomoya ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Seu olhar estava igualmente fixo no homem imponente à sua frente, que parecia uma montanha. Esta versão de Barba Branca, Edward Neugati, ainda não tinha começado a usar uma bandana preta para cobrir a cabeça. Seus cabelos dourados e esvoaçantes ainda estavam descobertos, e ele usava um chapéu de capitão pirata. Seus músculos salientes estavam cheios de força bruta, sua respiração era estável e toda sua presença exalava uma autoridade dominadora. Bastava o simples contato visual com aqueles olhos penetrantes de falcão para fazer o coração de alguém disparar e interromper a respiração. Não havia dúvidas de que Barba Branca não era o velho frágil de 10 anos atrás, que teria dificuldades até mesmo para usar aqui. Ele era uma força monstruosamente poderosa e perigosa. Neste ponto, Barba Branca está um pouco mais fraco do que em seu auge, mas ainda é formidável. Kaido também não está em seu auge, com um pouco de espaço para crescer, e Big Mom está em um estado semelhante. No geral, a diferença de força entre os Yonkos não é muito grande. Para ser honesto, se não fosse pela importância do Poneglyph vermelho, que afetou diretamente seu caminho para se tornar mais forte, Tomoya teria preferido não encontrar Barba Branca agora. Era muito perigoso. O único lado positivo era que o Poneglyph ainda não havia caído nas mãos de Barba Branca. Dada a atitude tranquila de Barba Branca em relação à sua família, estava claro que invadir Toto Land ou Onigashima para roubar de Big Mom ou Kaido seria muito mais arriscado. Quanto a ilhas ou de Zunesha, encontrar o Poneglyph exigiria uma quantidade imensa de tempo e esforço. Então, já que ele havia tropeçado nessa situação, Tomoya pensou que poderia tentar tirar vantagem disso. Bum, bum, bum.
No momento em que Tomoya e Barba Branca trocavam gentilezas, uma série de explosões irrompeu repentinamente ao longo da costa distante. Pará! O navio com um formato único apareceu. Há um gato e um robô a bordo, e eles estão vindo para cá. Um pirata novato correu com o rosto cheio de pânico, enquanto relatava a situação a Barba Branca e seus oficiais. Gurararara! Você não consegue parar nenhum gato? Barba Branca riu muito, menosprezando a situação enquanto provocava o jovem recruta. Mas assim que ele terminou de falar, uma pequena sombra escura surgiu no meio da multidão de piratas, movendo-se com uma velocidade incrível enquanto se aproximava deles. Tendo aprendido 6 poderes da marinha, as já impressionantes habilidades físicas de Miau receberam um enorme impulso. Com a velocidade adicional da técnica Soru, seu porte pequeno tornou quase impossível para os membros regulares dos piratas do Barba Branca capturá-lo. É claro, isso pressupõe que os oficiais mais poderosos não interviessem. Bum, bum, bum. Mais longe, o som de tiros e explosões enchia o ar, acompanhado por nuvens de fumaça espessa. Uma máquina imponente com olhos vermelhos brilhantes caminhava firmemente em meio à barragem caótica de tiros de canhão. King, pilotando seu robô de segunda geração, ignorou a artilharia que se aproximava e continuou sua marcha em direção à localização de Tomoya. Ao mesmo tempo, uma sombra enorme varreu o céu acima dos piratas reunidos, chegando ao lado de Tomoya antes de Miau e King. Era Aqua, vestida com sua roupa de deus azul e cana, que havia retornado à sua forma fofa e inocente. Honestamente, você não poderia ter esperado por nós, seu idiota Tomoya? Aqua resmungou impacientemente, completamente alheia à presença imponente de Barba Branca a uma curta distância. Você é tão rápido, Tomoya. Kana ecoou com um beicinho, embora seu tom tivesse um significado um tanto ambíguo. Desculpe, mas se eu tivesse esperado mais, a situação teria sido completamente diferente. Diante do homem mais forte do mundo, Tomoya não ousou relaxar por um momento e não perdeu tempo discutindo com a deusa tola. O rugido dos motores ficou mais alto quando King, pilotando o robô de segunda geração, chegou com Miau a reboque. Com isso, toda a equipe do restaurante do mar estava presente. Então, esses são os tripulantes que seguem vocês? Eles certamente são um grupo animado, cheio de espírito. O olhar de Barba Branca percorreu Aqua e os outros, seu tom cheio de genuína admiração. Se ele pudesse trazer esses jovens para sua família, certamente tornaria as coisas mais animadas por aqui. Ei, Tomoya pirralho, que tal? Conhecendo a personalidade de Barba Branca, Tomoya interrompeu rapidamente, gritando para o homem com cabeça de abacaxi atrás dele. Ei, Marco, gostei de você. Que tal se juntar à minha equipe? Ele pensou inicialmente em dizer, Marco, que tal se tornar meu neto? Mas percebeu que isso poderia ser um pouco arrogante e poderia sair pela culatra. Então decidiu não fazê-lo. Afinal, eles estavam prestes a enfrentar o que era quase toda a força dos piratas do Barba Branca em seu auge. Marco, que estava silenciosamente atrás de Barba Branca, ficou momentaneamente atordoado pela proposta inesperada de Tomoya. Sem nem perguntar como o homem sabia seu nome, o ainda jovem Marco instintivamente respondeu, quem diabos quer se juntar à sua equipe, seu bastardo? Tentar caçar um dos tripulantes do Barba Branca bem na frente dele. Deveríamos chamar isso de ousadia ou excesso de confiança na própria força? Diamond Josu, vista a espada das flores, e os outros oficiais murmuraram para si mesmos em voz baixa. Gurararara. Depois de uma breve pausa, Barba Branca também caiu na gargalhada. Você é um pirralho muito engraçado. Logo, seu riso desapareceu, e seus olhos se encheram de um poderoso aqui enquanto ele perguntava em voz profunda. Então me diga, Tomoya, o que o traz a este lugar? Ficou claro pela atitude de Tomoya que um simples convite não seria suficiente para fazê-lo se juntar à família de Barba Branca. Sentindo o poder aterrorizante surgindo de dentro de Barba Branca, Tomoya instintivamente colocou as mãos nas espadas gêmeas em sua cintura, respondendo diretamente. É simples, estou aqui pelo poneglyponeg vermelho que Bug tem. Entendo uma ambição adequada para alguém que ousaria atacar os dragões celestiais. Mas receio que esse tesouro seja algo que também estamos procurando. Barba Branca não ficou surpreso com a resposta de Tomoya. Aliás, teria sido ainda mais surpreendente se Tomoya tivesse vindo até aqui só para salvar um palhaço de nariz vermelho. Enquanto falava, Barba Branca sacou sua naginata de nível supremo Murakumojiri do chão. A lâmina brilhava com uma luz forte, faíscas vermelhas dançavam ao longo do fio enquanto ela irradiava uma aura violenta e aterrorizante. Zing! As espadas gêmeas de Tomoya deslizaram para fora de suas bainhas com um som agudo. Ao contrário do relâmpago vermelho do Aki do Conquistador de Barba Branca, as lâminas das espadas de Tomoya crepitavam com densos relâmpagos negros. Vamos lá, pirralho. Mostre-me se você tem coragem de usar um poder tão perigoso. Barba Branca rugiu ao entrar em modo de batalha. Bum! O Aki do Conquistador que estava se acumulando na lâmina de Barba Branca explodiu como uma erupção vulcânica. Sua pressão avassaladora engolfando instantaneamente a ilha inteira. O mar rugiu, a terra tremeu e até o céu pareceu escurecer em resposta. O homem mais forte do mundo estava finalmente prestes a liberar sua fúria. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 217. Segurando suas espadas gêmeas, o olhar de Tomoya se aguçou enquanto ele liberava seu Aki do Conquistador, elevando sua aura ao ápice. O choque do Aki do Conquistador entre dois governantes raramente causa dano avassalador, mas durante a troca, disputa de encarar, a parte mais fraca pode ganhar insights e força mais profundos. Esse era um dos segredos de treinamento de Hyleg. Aqua me deu um reforço.
Enquanto resistia ao terrível e quase demoníaco Aki de Barba Branca, Tomoya chamou Aqua que estava ao seu lado. Desta vez, seu oponente era o ainda poderoso Barba Branca de cabelos dourados, cuja força e experiência superavam todos os inimigos que Tomoya havia enfrentado antes. Embora Tomoya não conseguisse sentir nenhuma intenção assassina na aura sedenta por batalha de Barba Branca, ele não ousava subestimá-lo nem um pouco e precisava de Aqua para aumentar todos os seus atributos. Isso não era trapaça, mas sim uma prova para Barba Branca de que ele tinha as qualificações para exercer o poder do Poneglyphoneglyphoneg. Embora lutar contra um oponente de nível máximo sem dúvida proporcionasse uma experiência de combate valiosa, Tomoya nunca se esqueceu do verdadeiro propósito desse encontro. Pensando bem, desde que ele consumiu a Goro Goro no Mi, Tomoya não havia solicitado um aumento de poder corretamente. Como resultado, Aqua ficou momentaneamente atordoada quando ouviu seu pedido. Foi somente quando o Aki do Conquistador de Barba Branca se tornou ainda mais assustador e avassalador que a deusa tola saiu de seu transe, relembrando o lembrete solene de Tomoya antes de eles chegarem. O homem parado diante deles era um monstro, aclamado como o homem mais forte neste mundo pirata. Ugh, acho que você realmente não consegue viver sem essa deusa, afinal. Aqua sorriu com satisfação, segurando dramaticamente a testa enquanto suspirava exasperada. Ao ver seu jeito lento e descontraído, Tomoya, lutando para resistir ao Aki de Barba Branca, quase tossiu sangue. Depressa, Tomoya xingou, incapaz de se conter. Tudo bem, tudo bem. Ele nem se mexeu ainda. Aqua retrucou destemida, apontando o dedo para Barba Branca. Como a deusa da água com habilidades sensoriais excepcionais, ela naturalmente sabia que a intenção de batalha atual de Barba Branca era pura, sem nenhum indício de intenção de matar. Apesar de suas palavras, a deusa tola obedientemente convocou seu cajado de deusa. Zumbido. Uma luz azul sagrada floresceu no centro do choque entre o raio vermelho e Aki, enquanto energia mágica se acumulava, manifestando-se como vários aprimoramentos de atributos que fortaleciam Tomoya. Com a onda de poder interior, a aura já elevada de Tomoya se elevou ainda mais, alcançando uma altura sem precedentes. Gurararara. Então você tem uma técnica tão maravilhosa? Que menininha interessante. Barba Branca percebeu a mudança imediatamente. Vendo que era a hora certa, ele retirou seu Aki do Conquistador avassalador, e toda sua aura se tornou mais contida, porém sólida. O ar turbulento retornou a uma breve calma, mas dentro dessa calma, uma pressão mais aterrorizante estava surgindo. Vem até mim, pirralho. Os lábios de Barba Branca se curvaram em um sorriso enquanto ele erguia seu Murakumojiri, apontando diretamente para Tomoya. 300 milhões de volts, armadura do Deus do Trovão. Com um grito baixo, Tomoya, agora reforçado pelo aprimoramento total do atributo, liberou raios infinitos, formando uma armadura do Deus do Trovão incrivelmente radiante ao redor de seu corpo. Arcos elétricos crepitavam, cheios de energia imensamente violenta. Essa técnica foi desenvolvida por Tomoya durante seu treinamento com Hyleg, com base em suas habilidades de Akuma no Mi. Era um pouco semelhante à forma suprema de Deus do Trovão de Enel da série original, mas a eletricidade refinada de alta voltagem de Tomoya era muito mais concentrada. Como resultado, a forma produzida não era tão gigantesca quanto a de Enel, correspondendo aproximadamente à altura de 6,6 metros do Barba Branca. ZZZZT. Um raio negro e profundo irradiava dos punhos de Sandai Kitetsu e Ubashiri, fazendo com que as duas famosas espadas que acompanhavam Tomoya por tanto tempo parecessem mais largas e longas. Uau! Sem perder tempo, Tomoya, agora totalmente transformado, explodiu com uma velocidade avassaladora, aparecendo na frente de Barba Branca em um instante. Os olhos de Barba Branca, brilhando com uma luz vermelha, anteciparam esse movimento. Ele deu um passo pesado à frente, e o Aki vermelho escuro em seu Murakumojiri tornou a lâmina excepcionalmente afiada. Barreiras invisíveis de Aki emanaram. Este era o Aki do Conquistador de Barba Branca imbuído em sua arma. Bum! As lâminas gêmeas revestidas de relâmpago negro colidiram ferozmente com a Naginata infundida com Aki, criando uma explosão de energia devastadora. Zumbido, zumbido, zumbido. Ondulações se espalharam pelo espaço ao redor, e ondas de choque irradiaram para fora do centro do choque. Naquele momento, o chão abaixo deles rachou centímetro por centímetro. O mar distante se agitou e a ilha inteira tremeu violentamente. O imenso poder do choque foi tão avassalador que até as nuvens acima foram despedaçadas, revelando um abismo profundo e escuro. O céu se abriu. Ei, 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 isso é uma piada. Aquele rapaz já consegue usar a infusão de Aki do Conquistador? Atrás de Barba Branca, os capitães dos piratas do Barba Branca ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que estavam vendo enquanto olhavam para o céu partido. Esse era claramente um fenômeno visto apenas em confrontos de Aki de alto nível do Conquistador. Não parece similar, mas parece mais uma forma avançada de Aki de armamento. As fortes correntes de ar deixaram o cabelo de Marco bagunçado enquanto ele olhava atentamente para as 3 lâminas presas no ar. Em vez da infusão de Aki do Conquistador, a aura que emanava das lâminas de Tomoya parecia mais com uma armadura invisível formada por Aki de armamento avançado. Quanto ao motivo pelo qual o céu se abriu, uma parte significativa do motivo provavelmente foi devido às habilidades da Akuma no Mi de Tomoya. Mas mesmo assim, o homem parado diante deles, que parecia mais jovem que o próprio Marco, o abalou completamente. Marco passou anos seguindo Barba Branca em inúmeras batalhas para alcançar seu status atual, enquanto Tomoya, que nunca havia pisado no Novo Mundo antes, já possuía um potencial e poder aterrorizantes. Gurararara. Para ser sincero, já encontrei inúmeras supernovas ao longo dos anos, mas um monstro como você é o primeiro. A capa do capitão pirata do Barba Branca ondulava descontroladamente. Com uma expressão relaxada, ele empunhou sua Naginata sozinho, travando um cabo de guerra de força com Tomoya.
É como atingir um continente imóvel. Então este é o Barba Branca. Mesmo com toda a sua força, Tomoya mal conseguia falar sob a pressão do poder avassalador de Barba Branca. Força nunca foi o forte de Tomoya, e ele precisou de tudo que tinha para bloquear os golpes de Barba Branca. E isso com o aprimoramento total dos atributos do Aqua. Assim como os 4 imperadores estilhaçavam o céu como saudação ao se encontrarem, Barba Branca não aproveitou sua vantagem e dominou Tomoya com força bruta. O confronto foi passageiro, pois ambos os lados recuaram. Filhos, mostrem a esses piratas novatos o que significa ser um pirata do novo mundo. O sorriso constante de Barba Branca permaneceu enquanto ele levantava o braço, provocando uma aclamação estrondosa atrás dele. Ah! Chamas azuis ganharam vida quando Marco assumiu sua forma de fênix, mergulhando do céu direto em direção a Tomoya. Uau! Quase simultaneamente, uma sombra enorme surgiu atrás de Tomoya, um dragão branco puro batendo as asas. Com raios roxos crepitando ao seu redor, Kana, tendo retornado à sua verdadeira forma, avançou, desferindo uma poderosa cabeçada que fez Marco cair em uma colina a centenas de metros de distância, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Ai, ai, ai! De onde veio essa garotinha fofa? De uma fruta dragão Zoan ancestral? Chamas azuis surgiram nas ruínas enquanto Marco sacudia as pedras que o prendiam, esfregando sua cabeça levemente atordoada. Aquele golpe inesperado definitivamente o deixaria precisando de curativos por um tempo. Bom, bom, bom. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, um relâmpago ofuscante preencheu sua visão. Um feixe eletromagnético distorcido atingiu o local onde ele estava, criando uma enorme nuvem de fogo e fumaça. Este poder, a boca de Barba Branca se contraiu levemente. Muitos lutadores poderosos conseguiam desferir ataques como aquele, mas todos eram monstros bem estabelecidos. Enquanto isso, o responsável aqui era apenas uma criança que não parecia ter mais de 6 ou 7 anos. Após um breve momento de choque, os outros capitães, confiantes nas habilidades de Marco, juntaram-se à batalha. Diamond Josu, com seu corpo inquebrável e revestido de diamante, enfrentou de frente o poder mecânico do robô de segunda geração do King. Ambos os lados ostentavam defesas incríveis, Josu com seu Haki excepcional e King com seu conjunto de armas de alta tecnologia. A luta rapidamente chegou a um impasse, sem que nenhum dos lados conseguisse obter vantagem. Miao, usando seu físico naturalmente forte e agilidade, juntamente com a assistência dos 6 poderes da marinha, foi capaz de enfrentar Vista, a Espada das Flores. Claro, Vista era mais um parceiro de treino nessa luta, não indo com tudo. Os piratas do Barba Branca claramente não tinham intenção de lutar até a morte, então os outros capitães jogaram pelo seguro, torcendo nas laterais sem se unirem contra os oponentes. Ei, você aí, linda moça, alguma de vocês topa um duelo? Eu não costumo lutar com mulheres. O capitão da 4ª divisão Tati deu de ombros com um sorriso impotente, erguendo suas espadas gêmeas de maneira cavalheiresca. Infelizmente a deusa tola, que nunca jogou pelas regras, não parecia muito interessada em seguir as regras do jogo. Que bando de brutos! Vocês não sabem que ao se deparar com uma deusa, a primeira coisa que se deve fazer é se ajoelhar em reverência? Ao ver os piratas brandindo suas armas e parecendo prontos para a batalha, Aqua sentiu uma onda de irritação. Se seus milhões de seguidores estivessem aqui, esses piratas ainda ousariam ser tão arrogantes? Cada um deles se afogaria em saliva antes mesmo de conseguir dizer uma palavra. Frustrada pela falta de apoio a ela como deusa da água, o corpo de Aqua ficou envolto em luz azul. Um enorme círculo mágico se iluminou acima do campo de batalha, e o som da água corrente abafou os gritos dos piratas. Sob seus olhares chocados, uma inundação colossal desceu do céu. Se essa deusa não conseguiu apoio, eles também não conseguiriam. Esse era o verdadeiro sentimento de Aqua. Uhu, uhu, uhu. A inundação repentina era imparável, como uma onda gigante se arrebentando, submergindo a ilha inteira em um instante. Quando o caos finalmente diminuiu, a ilha, antes exuberante, foi devastada até ficar irreconhecível pelas águas turbulentas. Os piratas estavam espalhados em desordem, seus corpos resistentes os impediam de sofrer ferimentos graves, mas todos estavam completamente encharcados e humilhados. Os usuários de Akuma no Mi, em particular, ficaram impotentes contra a enchente, que apareceu em vários cantos da ilha, alguns até pendurados em árvores. Entre eles estavam ninguém menos que Bug e Galdino. Ao ver o pequeno lago que havia se formado em uma área baixa, abaixo de uma árvore, os 2 infelizes camaradas trocaram um olhar, seus olhos refletindo profundo desespero. Nessa situação, seu grande plano de fugir havia fracassado completamente. Mas espere. Os olhos evasivos de Bug brilharam com astúcia enquanto ele subia na árvore, deixando as pernas para trás enquanto a parte superior do corpo flutuava para fora do lago. KKK. Pelo menos tem uma chance de escapar. Ele riu triunfantemente. Galdino, ao ver isso, entrou em pânico e gritou por socorro. Ei, Bug, me ajuda aqui. Por que eu perderia um tempo precioso ajudando você, seu idiota? É cada um por si. Bug, emocionado com seu sucesso, abandonou Galdino e flutuou em direção à costa distante. À medida que sua figura se distanciava, a pressão sobre Galdino o impulsionava a liberar seu potencial oculto. Cera branca jorrou, criando uma plataforma na superfície do lago, e ele saiu da área perigosa. Enquanto corria, Galdino de repente encontrou Bug, que havia parado no meio do caminho. Devido às limitações de sua Akuma no Mi, a parte superior do corpo de Bug não conseguia se mover muito longe de suas pernas então. Ahahaha. Capitão Bug, vou na frente, Galdino gritou enquanto corria para longe. Não, Galdino.
Por favor, eu imploro, me leve com você, Bug lamentou em desespero. Depois de uma luta cômica, os dois finalmente conseguiram chegar ao limite da ilha. Então, olhando para o mar vazio sem navios à vista, ambos caíram em profunda depressão, questionando suas escolhas de vida. No momento em que eles cogitavam fazer uma tentativa desesperada de sequestrar o navio do Barba Branca, ou sonhos sem fim, uma onda de choque enorme varreu a ilha de repente, provocando inúmeras rachaduras e fazendo com que toda a ilha gemesse e tremesse. A batalha de Tomoya com Barba Branca chegou ao clímax. Com a Ki de observação de alto nível, Barba Branca naturalmente não foi afetado pela inundação de água. Depois de acalmar seus pensamentos, o homem mais forte do mundo começou a liberar o poder de sua Akuma no Mi com abandono implacável. As distorções espaciais resultantes rasgaram os densos relâmpagos. E a força bruta foi tão avassaladora que até mesmo o mar distante foi abalado pelas ondas de choque residuais. Pensar que ele pode liberar esse tipo de poder casualmente, não é de se admirar que o chamem de a fruta paramecia mais destrutiva. Cercado por relâmpagos, Tomoya pairou no ar, olhando para a ilha devastada abaixo com um suspiro de admiração. Qual é o plano? Voar até aqui não vai te dar o que você quer. Parado nas rachaduras abaixo, Barba Branca segurava uma bola de energia sísmica na mão, olhando para Tomoya com uma expressão calma. Nesse ponto, percebendo as intenções do Barba Branca, os piratas do Barba Branca pararam suas batalhas com a tripulação do restaurante do mar e recuaram para uma distância segura, não querendo arriscar entrar no campo de batalha. Aqua e os outros, liderados pelo dragão Kana, pairavam em uma parte relativamente segura do céu. Seja Goro Goro no Mi ou Agura Gura no Mi, ambas eram habilidades de área de efeito devastadoras, e ser pego no fogo cruzado poderia ser fatal. Como essa deveria ser uma luta de treino, não havia necessidade de suportar sofrimento desnecessário. O resultado final dependeria do confronto entre Tomoya e Barba Branca. Nesse caso, vamos tentar isso. Os olhos de Tomoya brilharam com luz vermelha enquanto ele olhava para a posição de Barba Branca e cerrava o punho no ar. Espada do desfiladeiro. Estrondo. Uma enorme espada de rocha derretida irrompeu do chão sob os pés de Barba Branca, criando uma explosão de fogo que lançou chamas e detritos em todas as direções. Em meio à fumaça e às cinzas, a figura enorme de Barba Branca surgiu, movendo-se em alta velocidade pela superfície da ilha. Com a ajuda de seu Aki de observação, Tomoya lançou várias espadas do desfiladeiro em rápida sucessão, tentando bloquear o avanço de Barba Branca. Infelizmente, seu oponente era o ainda saudável e livre de doenças Barba Branca. Contra as capacidades de visão de futuro do Aki de observação de alto nível, até os ataques mais rápidos e mortais foram inúteis. Depois de desviar facilmente da última espada do desfiladeiro, o corpo de Barba Branca ficou tenso enquanto ele aproveitou o impulso de um passo poderoso para se lançar alto no ar, avançando em direção a Tomoya. Tente aceitar esse golpe, pirralho relâmpago. Com uma onda sísmica azul envolvendo Murakomojiri, Barba Branca apareceu diante de Tomoya em um instante, desencadeando um corte cataclísmico de onda de choque. Rachadura, rachadura, rachadura. O som do espaço se estilhaçando ecoou, e a velocidade de Barba Branca era tão grande que antes que Tomoya pudesse reagir, seu corpo em forma de raio já havia sido dilacerado pela força sísmica. Estrondo. Um raio atingiu o solo, criando uma enorme cratera com centenas de metros de diâmetro na ilha. Tosse, tosse. Enquanto sua armadura do deus do trovão se dissipava, Tomoya se esforçou para ficar de pé, com um fio de sangue no canto da boca e a respiração ofegante. Embora ele tenha conseguido evitar o impacto do dano através da elementalização, o ataque de Barba Branca ainda causou um ferimento significativo. Foi somente graças ao seu corpo fortalecido pelo Poço dos Desejos que ele sobreviveu ao golpe. Caso contrário, aquele golpe sozinho já teria decidido a batalha. Zumbido. Uma forte rajada de vento passou, dispersando a fumaça remanescente. O som pesado de uma naginata cravando-se no chão ecoou, e quando Tomoya olhou para cima, viu Barba Branca de pé, alto, sob a luz do sol, com seus cabelos dourados esvoaçantes e uma expressão ilegível. A sombra projetada pela figura enorme de Barba Branca eclipsou a luz de Tomoya, criando uma sensação avassaladora de pavor. Pirralho, sua força realmente superou minhas expectativas. Você é digno do título de Shichibukai. Barba Branca soltou Murakomojiri, cruzando os braços enquanto falava com desdém. Mas é só isso. Desista. Você ainda não tem as qualificações para me desafiar pelo tesouro. Quando ele terminou de falar, o terrível Aki do Conquistador que fez o coração de Tomoya disparar mais uma vez encheu o ar, envolvendo todo o campo de batalha. Diferentemente do encontro inicial desta vez, o Aki do Barba Branca estava repleto de uma poderosa intenção assassina. Apesar do cansaço, o olhar de Tomoya permaneceu afiado enquanto ele permanecia de pé no centro da pressão infundida pelo Aki. Conhecendo a personalidade de Barba Branca, Tomoya entendeu que se ele recuasse agora por medo, ele realmente perderia sua reivindicação ao Poneglyphoneglyphoneg vermelho. Levar uma surra e depois me mandarem desistir de algo que eu tinha em mente não é jeito de fazer negócios. As pessoas ririam de mim. A voz de Tomoya estava calma, mas sua aura não diminuiu, senão estava mais arrogante do que antes. O sinal mais direto eram os inúmeros raios que saíam de seu punho direito cerrado, formando uma esfera profunda, perigosa e de alta voltagem. Gurararara. Bons olhos, pirralho. Eu te reconheço. Vendo a determinação no olhar de Tomoya, Barba Branca caiu na gargalhada mais uma vez. No momento seguinte, seus olhos se estreitaram enquanto ele também cerrava o punho, reunindo o poder cataclísmico de uma onda sísmica azul profunda. Não morra, pirralho. Esse será meu ataque total. 500 milhões de volts. Ataque do trovão. Capítulo 218. À medida que o sol se punha, os tons alaranjados do crepúsculo banhavam a ilha destruída, refletindo no mar sinuoso com um brilho quente.
Sons crepitantes encheram o ar enquanto a lava fluindo da batalha anterior com Barba Branca esfriava ao atingir o oceano, formando rochas vulcânicas que pareciam aderir teimosamente ao solo fraturado. Sob o confronto entre Tomoya e Barba Branca, a paisagem desta ilha considerável foi completamente transformada. Arcos elétricos azuis pairavam no ar, sua presença ameaçadora à medida que a noite gradualmente se instalava, enchendo os arredores com uma sensação de perigo misterioso. Embora as habilidades da Goro-Goro no Mi de Tomoya ainda não tivessem despertado completamente, elas estavam começando a ter um impacto duradouro no ambiente. Em uma ampla área montanhosa elevada, uma fogueira crepitava, e conversas animadas enchiam o ar. A tripulação de Tomoya, os piratas de Barba Branca e a tripulação de Buggy haviam surpreendentemente chegado a um acordo e agora celebravam com um grande banquete pós-batalha. Gurararara, depois de apenas meio-dia de luta, meu corpo já está sentindo o peso. É verdade, a idade não poupa ninguém. Sentado entre os piratas, Barba Branca não conseguiu evitar rir de si mesmo, bebendo grandes goles de seu copo de saquê. Pelo ritmo constante de sua respiração, ficou claro que suas palavras eram mais um reflexo de seus pensamentos do que uma séria admissão de fraqueza. Após a intensa batalha, como uma das principais figuras da velha era, Barba Branca reconheceu totalmente o potencial de Tomoya como uma nova força a ser reconhecida. Era por isso que agora ele se sentava como um igual bebendo com ele. Este jovem com potencial ilimitado havia conquistado esse direito. Ei, pai, você deveria mesmo diminuir a bebida. Marco, sentado ao lado de Barba Branca, parecia preocupado, expressando instintivamente sua preocupação. Tendo estado ao lado de Barba Branca por mais de uma década e servido como médico principal do navio, Marco estava mais ciente do que ninguém da condição atual do velho. Embora ainda não fosse terrível, muitos sinais indicavam que Pops não era mais o mesmo monstro que um dia rivalizou com Roger em poder. Ah, não se preocupe, Marco. Que pirata consegue resistir a uma bebida depois de relaxar os músculos? Barba Branca dispensou a preocupação com um aceno. Além disso, isso é saque que Tomoya trouxe do seu navio. Não é mesmo, Tomoya? Ele se virou para o jovem à sua frente. Sou apenas um empresário cumpridor da lei, então não sei muito sobre costumes piratas. Apesar das palavras, Tomoya sorriu enquanto virava sua bebida. Mas essa sensação é definitivamente revigorante. Gurararara. É isso mesmo. Barba Branca gargalhou. Se alguém como você é considerado cumpridor da lei, então não existem verdadeiros empresários neste mundo. Marco murmurou baixinho. Mesmo os mais cruéis imperadores do submundo, como o do Fel de Stussy, não eram tão ousados quanto Tomoya, atacando dragões celestiais e desafiando a autoridade do governo mundial com total abandono. Bem, vou considerar isso um elogio. Tomoya aceitou descaradamente e então voltou sua atenção para Marco. Falando nisso, tem certeza de que não quer reconsiderar minha oferta anterior, Marco? Que piada. Tomoya, não tem jeito. A rejeição de Marco foi tão firme quanto antes. Ah bem, isso é uma pena. Tomoya suspirou fingindo arrependimento antes de voltar sua atenção para outra coisa. Josu, Tat, Vista e vocês? Pare de sonhar, seu desgraçado. Parece que meus filhos não gostam muito de você. Barba Branca riu alegremente. A resposta esperada não incomodou Tomoya nem um pouco. Ele apenas coçou a cabeça, fingindo frustração. Que dor de cabeça. Como um dos 3 líderes da ilha, Buggy também se sentou com Tomoya e Barba Branca. Entretanto, diferente do comportamento relaxado de Tomoya, Buggy, forçado a assumir sua posição por seus subordinados, estava um emaranhado de nervos, com o corpo rígido de tensão. O suor escorria pelo rosto de Buggy, escondido sob sua maquiagem de palhaço, e seus membros tremiam incontrolavelmente sob sua capa vermelha de capitão. Ele fez tudo o que pôde para se tornar menor, na esperança de reduzir sua presença e evitar chamar a atenção de Barba Branca, para que o homem não decidisse esmagá-lo como um inseto. Afinal, este era Barba Branca, o homem mais forte do mundo, um monstro comparável ao Capitão Roger. Quanto a Tomoya, por alguma razão, apesar dos conflitos passados, Buggy não sentia tanto medo dele, vendo com a mesma mentalidade que tinha em relação ao ruivo Shanks. Mesmo tendo testemunhado o poder aterrorizante de Tomoya, capaz de dizimar ilhas inteiras. Era como se estar na aula, rezando desesperadamente para não ser chamado, só torna-se mais provável que isso acontecesse. Acerto, nariz vermelho, seu velho amigo Shanks tem causado um grande impacto nestes mares ultimamente. Barba Branca abaixou sua xícara, seu olhar fixo mudando de Tomoya para Buggy curvado. Sua testa franziu levemente, incapaz de entender por que 2 aprendizes do navio de Roger tinham terminado tão diferentes. Um capitão poderoso, o outro, um palhaço medroso. Aquele desgraçado não é meu amigo. Temos uma rixa de sangue. Ao mencionar Shanks, a raiva de Buggy aumentou, superando momentaneamente seu medo enquanto ele corrigia Barba Branca. Essa explosão foi capturada pelos piratas Buggy que estavam por perto, que reagiram rapidamente. Ele realmente gritou com o homem mais forte do mundo, sem dúvida. O Capitão Buggy é incrível. A admiração deles por Buggy disparou mais uma vez. Em termos de puro fanatismo, os piratas Buggy podem rivalizar com os membros devotos da religião Axis. Eles mal sabiam que seu valente capitão estava à beira de um ataque cardíaco de puro terror. Estou morto. Eu realmente gritei com aquele homem. Shanks, vá para o inferno. Naturalmente, Buggy culpou Shanks por essa situação. Mas, para seu imenso alívio, Barba Branca não se ofendeu com sua explosão. Em vez disso, o homem mais velho suspirou suavemente, dizendo, um nêmesis, hein? É um termo que eu não ouvi há muito tempo. Olhando para o familiar nariz vermelho, os pensamentos de Barba Branca voltaram para os dias de glória quando ele, Roger e Shiki causavam caos nos mares.
Num piscar de olhos, ele estava prestes a se tornar uma das relíquias do passado. Logo, Barba Branca se livrou da nostalgia momentânea e voltou a olhar seriamente para Tomoya. Diga-me, garoto, o que você pretende fazer com o Poneglyphoneglyphoneg vermelho? Sua pergunta, embora simples, trouxe uma tensão repentina à atmosfera anteriormente relaxada. Compreendendo que este era o teste final, Tomoya largou sua xícara, seu olhar profundo desviou-se de seus companheiros de tripulação, que estavam se divertindo com os piratas do Barba Branca para o mar e o céu distantes. Depois de alguns momentos de contemplação, ele respondeu despreocupadamente, estou colecionando por diversão. Não havia como ele revelar que pretendia oferecê-lo ao Poço dos Desejos, seu maior segredo e a base de seu poder. Quanto aos objetivos clichês como se tornar o rei dos piratas ou buscar a liberdade, eram banais demais. Talvez não importassem para outros, mas para alguém como Barba Branca, que já havia alcançado o auge, tinham pouco apelo. Como esperado, todos, de Bug a Marco e até o próprio Barba Branca ficaram momentaneamente atordoados com sua resposta. Só por diversão, hein? Barba Branca olhou para Aqua, que divertia os piratas com suas palhaçadas, e para a tripulação de Tomoya, que ria à beça. Um sorriso surgiu em seus lábios. Gurararara, você é mesmo um pirralho interessante. Já que me diverti tanto lutando hoje, tudo bem, tudo bem. Se você quer essa coisa perigosa, pode ficar com ela. Ele acenou com a mão, dispensando-a. Os olhos de Marco se arregalaram. Pai? Foi porque Roger coletou todos os 4 ponêglifos vermelhos que ele conseguiu chegar a Raftel, se tornar o rei dos piratas e iniciar a grande era dos piratas. A importância desses ponêglifos era inegável. Eles tinham o potencial de remodelar toda a estrutura de poder do mundo. Mas aqui estava Pops, oferecendo uma peça tão crucial para esse novato que tinha acabado de partir para o mar? Minha era finalmente está se tornando uma coisa do passado. Como se estivesse respondendo à pergunta silenciosa de Marco, ou talvez simplesmente refletindo sobre sua própria força desvanecendo. Barba Branca olhou para sua xícara vazia e suspirou. Com Tomoya e Shanks liderando o ataque, a nova era surgia rapidamente. Por que ele deveria tentar suprimi-la? Esse era o trabalho do governo mundial, não o dever de um velho pirata que só queria proteger sua família. Obrigado, disse Tomoya, expressando sua gratidão sinceramente. Esqueça isso, só esteja preparado para os problemas que isso vai trazer. Essa coisa não é algo que pessoas comuns conseguem lidar, alertou Barba Branca. Claro, Tomoya assentiu. Além disso, ele planejava oferecer o Poneglyphoneglyphoneg ao Poço dos Desejos logo após obtê-lo, então não precisava se preocupar com isso. Espera, o quê? O quê? Bug, que ficou em silêncio o tempo todo, olhou com os olhos arregalados. Vocês concordaram com esse acordo tão facilmente? Não deveriam pelo menos pedir minha opinião como atual dono? Uma coisa era o Barba Branca ficar com a posse, mas o que dava ao Tomoya o direito de tomar a posse do Bug? Antes que Bug pudesse protestar, Tomoya, antecipando sua reação, interrompeu. A propósito, Bug, durante uma das minhas aventuras marítimas, encontrei um mapa para o tesouro do Capitão John. Que tal? Antes que ele pudesse terminar, a expressão de Bug mudou completamente. Fechado. Fechado. Sendo o pirata mais merecedor do título de pirata, Bug não teve resistência alguma à palavra mapa do tesouro. Ele era como água com bebida, incapaz de recusar. A ideia de poder trocar uma pedra roubada por um mapa do tesouro sem arriscar sua vida fez Bug sorrir de alegria. Estou me virando um bandido aqui. Isso é lucro puro. E assim, as 3 partes chegaram a um acordo. Nesse momento, outra grande aclamação irrompeu da fogueira. Aqua, vestida com seu traje de deusa, estava em cima de uma fonte de água, segurando um leque e realizando seu truque de festa definitivo, Yakushiki no Ono. Dizia-se que era uma técnica tão avançada que podia manter o público entretido por um dia inteiro. Para os piratas, cuja ideia de diversão geralmente se limitava a danças grosseiras de cutucar o nariz, os truques bizarros e misteriosos de Aqua eram o destaque da noite. Sem comparação. Ainda mais impressionante, Aqua conseguia beber como um campeão, igualando-se aos piratas mais fortes, bebida por bebida. Como resultado, até mesmo os experientes piratas do Barba Branca não conseguiram resistir e cair sob seu feitiço. Entretanto, sua lealdade ao Barba Branca era inabalável, então nenhum deles foi convertido à religião Axis. Enquanto isso, o gato falante Miau, o adorável dragão Kana e o imponente rei atraíram muita atenção dos piratas. Vale a pena notar que o futuro Barba Negra, Teaz, estava no meio da multidão, misturando-se e torcendo por todos. Nessa fase, Teaz ainda desempenhava o papel de um membro da tripulação honesto e ingênuo. Como esse homem não tinha nenhuma conexão direta com ele no momento, Tomoya não se deu ao trabalho de lhe prestar atenção. Afinal, que tipo de pessoa Teaz era? Isso era algo que os piratas do Barba Branca tinham que descobrir por si mesmos. A animada festa durou até o início da manhã. A deusa idiota que vomitou arco-íris foi jogada no ombro de Tomoya e carregada de volta ao sonho sem fim. Sob o comando de Barba Branca, o Moby Dick partiu primeiro, liderando os piratas do Barba Branca para longe da ilha agora em ruínas. A equipe de Bug seguiu de perto. Bug mal conseguia conter a excitação, tremendo de ansiedade ao pensar na sua caça ao tesouro. Quanto à localização do Poneglyphoneglyphoneg vermelho, Bug a havia compartilhado com Tomoya na noite anterior. Aparentemente, depois de roubar o Poneglyphoneglyphoneg, Bug achou-o muito pesado e incômodo. Então ele simplesmente o jogou em alguma ilha desabitada perto da entrada do Novo Mundo. Que desperdício!
Com Barba Branca como testemunha, Tomoya não tinha preocupações de que o astuto Bug tentaria enganá-lo. Dada sua força e conexões atuais, rastrear Bug no novo mundo não seria tão difícil de qualquer maneira. Além disso, o chamado mapa do tesouro do Capitão John que ele deu a Bug era apenas um rabisco que Kana fez. Enquanto Miau conduzia o sonho sem fim em direção ao seu destino, Tomoya passou o tempo refletindo sobre sua batalha com Barba Branca. Esse tipo de experiência prática era inestimável, e assimilá-la completamente melhoraria significativamente suas habilidades. King, como sempre, estava ocupado treinando seus músculos. Embora o mecha de segunda geração tivesse de certa forma redimido seu status, ver a força dos piratas do Barba Branca apenas reforçou sua determinação de se tornar mais forte. Kana, sem nada mais para fazer, estava esparramada na grama do deck, tomando sol e ocasionalmente brincando com algum inseto perdido. Quando eles cruzaram o vasto oceano e chegaram à ilha, a noite já havia caído. E a deusa idiota, ainda desmaiada como um porco morto, babava na cama, coçando a barriga. Depois de chamá-la 2 vezes e não obter resposta, Tomoya decidiu deixá-la dormir. E assim Tomoya, King, Miau e Kana seguiram para a ilha desabitada onde o Poneglyphoneglyphoneg vermelho estava escondido. Navegando por uma floresta cheia de feras à espreita, não demorou muito para Tomoya localizar o enorme bloco de pedra abandonado em uma clareira, graças ao seu haki de observação. Sua superfície, gravada com símbolos enigmáticos, brilhava levemente vermelha sob o luar. Era de fato o Poneglyphoneglyphoneg vermelho exigido pelo Poço dos Desejos. Oh, magia Bakuni! Kana esticou o pescoço, seus olhos roxos de dragão arregalados de admiração. Em contraste, King e Miau, que já tinham visto algo semelhante em Scipieia, permaneceram calmos. Tomoya, o que vem a seguir? Esse seu poço consegue conter algo tão grande, Miau? Perguntou Miau. Não tenho certeza, mas deve ficar tudo bem. Tomoya assentiu levemente. Foi por isso que ele escolheu realizar o desejo lá fora. Arrastar aquele bloco enorme para dentro do navio teria sido um incômodo inútil. Mas antes disso, Tomoya estalou os dedos e um relâmpago brilhante iluminou a escuridão. Então ele pegou uma câmera que havia preparado anteriormente e fotografou cuidadosamente as inscrições do Poneglyphoneglyphoneg. Ele não tinha certeza se seria útil, mas não custava nada ter um reserva. Quem sabia o que o traiçoeiro Poço dos Desejos poderia pedir em seguida? Poderia até ter alguma relação com Raftel. Certificando-se de que tudo estava em ordem, Tomoya guardou a câmera no bolso, fechou os olhos e mergulhou em sua consciência, invocando o Poço dos Desejos, há muito ausente. Uma luz misteriosa girou enquanto a forma básica do poço se materializava diante de todos. Tomoya primeiro jogou as 3 frutas do diabo que havia ganhado de Morgans. Depois usou seus poderes elétricos para levantar o enorme Poneglyphoneglyphoneg e jogá-lo no poço. Zumbido, zumbido, zumbido. A superfície do Poço dos Desejos brilhava com luz, absorvendo facilmente o enorme cubo. As 3 frutas do diabo necessárias e o Poneglyphoneglyphoneg vermelho foram confirmados. E forneça uma descrição para este desejo? Olhando para a interface familiar e complicada, Tomoya respirou fundo. Desde o seu primeiro desejo, ele teve uma certa ideia maluca. Mas naquele momento ele não tinha forças para correr riscos, temendo causar danos irreparáveis. Afinal, o Poço dos Desejos era muito importante para ele, e ele tinha que seguir suas regras básicas ao fazer um pedido. Mas agora sua tripulação conseguia se virar, e seu poder era forte o suficiente para desafiar lutadores de primeira linha. Então, Tomoya decidiu usar esse desejo para realizar aquela ideia antes maluca. Dada a natureza imprevisível do Poço dos Desejos, as chances de fracasso eram altas. Mas e se desse certo? Arrisque-se e você pode acabar no topo. Guerreiro Saiyajin mais Kamehameha. Descrição confirmada. Busca por mundo dimensional iniciada. Busca concluída. Zumbido. Uma luz dourada deslumbrante rompeu, e o som do ar correndo preencheu a ilha. Em meio à poeira ondulante, um homem em um traje de batalha vermelho, com cabelos dourados espetados, permanecia alto e orgulhoso. Capítulo 219. Olhando para o homem de cabelos dourados, envolto em uma aura de Super Saiyajin que parecia abalar os céus e a terra, o comportamento normalmente calmo de Tomoya se despedaçou. Seus olhos se arregalaram em descrença. O quê? Esse maldito Poço dos Desejos realmente conseguiu invocar o Kakaroto? A surpresa inesperada o deixou tão animado que ele mal conseguia se conter. Se Kakaroto realmente se tornasse seu companheiro, conquistar o mundo de One Piece não seria tão fácil quanto respirar. Mas parado sob a luz ofuscante, o próprio Kakaroto ficou igualmente perplexo ao se encontrar de repente em um lugar estranho. Trituração. O som de pedra se quebrando ecoou. O Poço dos Desejos no chão começou a apresentar rachaduras visíveis, como uma teia de aranha se espalhando por sua superfície a uma velocidade alarmante. Até o líquido místico dentro do poço começou a ferver violentamente. Bum! Sob o olhar atônito de Tomoya, como se não conseguisse resistir ao poder avassalador de Kakaroto, o Poço dos Desejos se estilhaçou instantaneamente. A luz desapareceu, o líquido divino fluiu para longe, e a forma gradualmente solidificada de Kakaroto se dispersou, desaparecendo no ar. O alvo excede o limite de carga. Este desejo falhou. Tentando reiniciar o sistema. Falha na reinicialização. Iniciando a atualização da versão. Atualização bem-sucedida. Zing! O Poço dos Desejos quebrado de repente emitiu uma luz com as cores do arco-íris, cegando Tomoya, Miau e os outros. Em algum lugar no éter, uma energia indescritível e peculiar girava, convergindo rapidamente para o ponto central. À medida que a luz do arco-íris diminuía gradualmente, a brisa fresca do mar varria a costa da ilha deserta. Uma esfera dimensional brilhante apareceu. Poço dos Desejos 2.0. Esta atualização corrigiu alguns bugs, condições para a invocação confirmadas, iniciando a invocação de um companheiro não padrão de outra dimensão.
Tomoya, quê? Então, depois da atualização, ele nem vai se preocupar com a tarefa superficial de me permitir editar a entrada? Tá bom, seu trapaceiro miserável. Você nem está mais fingindo, né? Entretanto, o Poço dos Desejos era apenas uma ferramenta sem alma e sem emoção, indiferente à explosão interna de Tomoya. Na verdade, o tempo que Tomoya teve para reclamar durou pouco. Assim que o aviso mecânico terminou, a superfície do Poço dos Desejos começou a emitir uma luz escaldante que rivalizava com a do Sol. Ondulações espaciais se espalham em todas as direções, formando um portal que conecta a outra dimensão. De dentro do portal, uma figura de aparência frágil espiou cautelosamente, hesitando antes de finalmente atravessá-lo, dando seus primeiros passos no mundo de One Piece e ficando diante de Tomoya e dos outros. Este homem não tinha mais de 1,65 metros de altura, com cabelo curto e comum. Seus óculos antiquados obscureciam seus olhos tímidos, e abaixo deles havia um bigodinho peculiar. Suas roupas, largas e mal ajustadas ao seu pequeno corpo, esvoaçavam suavemente na brisa noturna do mar. O frio cortante fez Escanor instintivamente apertar mais suas roupas largas e casuais ao redor de si enquanto se encolhia como uma bola. Olhando para este homem que parecia não ter nada a ver com a palavra forte, o olho de Tomoya tremeu, e ele ficou em um breve silêncio. Será que este seria Escanor, o pecado do orgulho do leão de os 7 pecados capitais? O mesmo homem que ao meio-dia declarou, eu sou aquele que está acima de todos os outros, e era conhecido como ser humano mais forte? Com certeza, mesmo após uma atualização de versão, o Poço dos Desejos não conseguiu fornecer um SSR perfeito. Reconhecendo o homem como Escanor, Tomoya soltou um suspiro de alívio. Deixando de lado o fato de que ele era praticamente inútil à noite, Escanor era um companheiro incrivelmente confiável. Alguém que gastaria sua vida para proteger seus amigos. Foi você quem me guiou até aqui com aquela voz misteriosa? O frágil Escanor ergueu a cabeça nervosamente. Depois de lançar um olhar rápido para Tomoya e os outros, desviou o olhar rapidamente, visivelmente incomodado. Apesar de ser conhecido como o pecado do orgulho, essa versão de Escanor era tímida e carecia de confiança, especialmente quando confrontada com pessoas desconhecidas. Isso mesmo. Podemos discutir os detalhes no nosso navio. Tomoya sorriu calorosamente, estendendo a mão para Escanor. Bem-vindo ao time, Escanor. Você me conhece? Escanor se assustou e seus óculos tremeram junto com ele. Por alguma razão, havia algo no sorriso de Tomoya que lhe dava uma aura estranha e astuta. Pensando nas estranhas experiências que o trouxeram a este novo mundo, e desesperado para não ser visto como um monstro, Escanor seguiu seus instintos e estendeu sua mão fina para apertar a de Tomoya. Obrigado pelo convite, mas meu poder é muito perigoso. É melhor você manter distância, disse ele, rapidamente retirando a mão. Miau hahaha, um homem com senso de humor. Acho que vou gostar desse cara novo. Miau brincou Miau, colocando as mãos na cintura. Considerando todas as vezes que ele testemunhou almirantes e Yonkou dando tudo de si na batalha, o frágil Escanor parecia excessivamente confiante, arrogante até, ou mais precisamente excessivamente confiante em si mesmo. Dado seu estado atual, até mesmo Miau, que se considerava o mais fraco do navio, provavelmente conseguiria manipulá-lo. Um gato falante? Escanor ficou surpreso com o comentário repentino de Miau. Idiota. Eu não sou um gato, eu sou Miau, o adorável Pokémon que representa o mal, o amor e a justiça, Miau. Miau imediatamente se irritou, mostrando os dentes para corrigi-lo. Mal, amor e justiça, vilão adorável? Escanor coçou a cabeça, o rosto cheio de confusão. Miau, a situação dele é um pouco especial, interrompeu Tomoya, impedindo Miau de ficar furioso. Escanor, abençoado com o poder do sol, experimentou mudanças drásticas em sua personalidade, físico e força dependendo da hora do dia. A maneira mais simples de descrever isso foi noite, sinto muito por ter nascido humano. Manhã, você gostaria de dançar comigo? Meio-dia, eu sou aquele que está acima de todos os outros. Embora Tomoya não tivesse certeza se a magia de Escanor seria enfraquecida ao cruzar para outro mundo, assim como a de Aqua, com base no tom e comportamento de Escanor, não parecia que o impacto seria significativo. Nenhuma explicação seria tão eficaz quanto uma demonstração em primeira mão. Amanhã, ao meio-dia, Miau deverá entender o que Escanor quis dizer. Por enquanto, era melhor dar ao novo companheiro uma noção do poder à sua disposição. Kana, aquela montanha ali está bloqueando a vista. Você pode me ajudar a limpá-la? Tomoya se abaixou para dar um tapinha na cabeça de Kana e acrescentou, cuidado com o poder, não perturbe os animais na ilha. Consegui, Tomoya. Kana levantou sua pequena mão como uma aluna ansiosa na aula, seu rosto adorável cheio de determinação. Espera, eu não entendi muito bem, essa garotinha. Uau! Uma rajada repentina de vento interrompeu as palavras de Escanor. Seus olhos, protegidos por óculos, se arregalaram em choque enquanto observava o dragão branco alçar voo. Kana, em sua forma de dragão, não estava brincando. Ela começou a disparar uma rajada eletromagnética devastadora em sua boca. Com uma inspiração poderosa, a esfera de relâmpago roxo se transformou em um raio ofuscante de destruição. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora ecoou, seguida por uma onda de choque que varreu a ilha. Chamas subiram ao céu, formando uma enorme nuvem em forma de cogumelo na noite. Quando Escanor olhou novamente, a montanha outrora imponente havia desaparecido completamente, revelando o mar profundo e escuro além. Ele havia sido vaporizado. A visão foi tão avassaladora que Escanor caiu no chão com um baque. Era a primeira vez que ele via um monstro capaz de exercer tamanho poder além de sua forma diurna. Aqui Escanor é retratado como ele era antes de se juntar aos 7 pecados capitais, durante seu período de exílio autoimposto da humanidade. Feito. Kana caiu de volta no chão, retornando à sua forma inofensiva de garotinha. Tomoya, a missão cumprida. Bom trabalho, Kana. GRU.
Kana cerrou os punhos pequenos e suas bochechas incharam de frustração. Claramente, esse não era o tipo de resposta que ela esperava depois de buscar ansiosamente elogios. Tomoya piscou confuso por um momento. Percebendo a reação dela, ele rapidamente se ajoelhou, afagou sua cabeça e fez um sinal de positivo com o polegar. Isso foi incrível, Kana. Você fez um trabalho excelente. Claro que sim. Só então Kana sorriu satisfeita e seu sorriso fofo finalmente retornou. No fundo ela ainda é apenas uma criança. Depois de acalmar Kana, Tomoya se levantou e se virou para o homenzinho à sua frente. Então, Escanor, você tem uma ideia melhor agora do poder que possuímos como seus novos companheiros? Se isso ainda não for suficiente então. Os olhos de Tomoya se estreitaram enquanto seus dedos erguidos brilhavam com eletricidade brilhante. Zap, zap, zap. Um estrondo aterrorizante de trovão ecoou repentinamente no céu noturno, antes silencioso. Um segundo depois, relâmpagos explodiram no céu, iluminando a escuridão. Enormes raios caíram do alto, abalando toda a ilha. Isso? Escanor olhou incrédulo para a cena apocalíptica à sua frente. Estava claro que esse tipo de poder catastrófico pertencia ao jovem com um sorriso no rosto. Por um momento, Escanor não conseguiu dizer quem era o verdadeiro monstro. Atordoado, Escanor seguiu Tomoya de volta ao sonho sem fim, ainda tentando processar tudo. O que, você já voltou? Para a surpresa de Tomoya, a deusa que estava dormindo como um porco morto antes estava agora completamente revivida, descansando no sofá, comendo frango frito casualmente e tomando uma cola gelada. Um milagre, Aqua. Você ainda está viva, disse Tomoya, fingindo espanto. Ei, não diga essas coisas. Para uma deusa confiável que pulou da cama porque estava preocupada com a segurança de seus seguidores depois de ouvir o trovão, isso é realmente doloroso, sabia? Aqua chupou os dedos preguiçosamente, deixando um rastro de gordura cristalina atrás dela. Então sua ideia de preocupação é ficar aqui deitado e comendo? Retrucou Tomoya. E isso é um sinal de absoluta confiança em você. Aqua pulou da cadeira corando enquanto tentava se defender. Graças à sua explosão, ela finalmente notou a figura modesta parada entre os outros, Escanor. Esse carinha é o novo companheiro da invocação? Aqua sabia que um novo companheiro chegaria em breve desde que eles deixaram a Ilha dos Homens-Peixe para recuperar o Poneglyph de Bug. Como resultado, ela estava naturalmente muito curiosa sobre Escanor. Esse rapazinho parece um fraco. Aqua caminhou até Escanor e cutucou seus músculos macios com o dedo. Ei, de onde você veio? Deixa pra lá. Você quer se tornar um seguidor devoto dessa deusa e se juntar à religião Axis? Escanor. Estranhamente, cada célula do seu corpo gritava que ele deveria ficar longe daquela beldade de olhos azuis. Certo, chega disso. Vamos começar com as apresentações, interrompeu Tomoya, sinalizando para Aqua parar com seu discurso de recrutamento. Como agora eles eram parceiros de aventura, era importante familiarizar Escanor com a estrutura básica e a situação do mundo de One Piece. E assim, o grupo se reuniu em volta da mesa de centro no salão principal e começou a conversar. Com o animado e divertido Aqua, Escanor rapidamente se aqueceu ao time. Principalmente quando ele mencionou sua habilidade como barman, o que fez os olhos da deusa brilharem de excitação. Nada mal. Eu, a deusa, aprovo você. De agora em diante, eu te protejo, disse Aqua, batendo no peito com uma confiança inabalável. Embora a deusa idiota não acreditasse realmente que esse homem frágil tivesse muita habilidade de combate. Qualquer um que soubesse fazer uma boa bebida era um amigo para a vida toda em seu livro. Diante disso, Tomoya só pôde suspirar. Como esperado de você. A noite terminou com a comemoração habitual da chegada do novo companheiro à tripulação. Quando terminaram suas bebidas, Escanor já havia se tornado parte do time. Mais tarde naquela noite, depois de arrumar um lugar para Escanor dormir, Tomoya se viu sozinho no convés, olhando para o céu estrelado. É claro que ele não estava ali apenas para aproveitar a brisa. Concentrando sua atenção em seu interior, ele olhou para o orbe dos desejos flutuando em seu mundo espiritual, irradiando uma luz misteriosa. Além de invocar companheiros poderosos, outra característica significativa desse dispositivo de trapaça era a capacidade de aumentar seus próprios poderes. E agora era a hora de reivindicar o prêmio da vitória. O invocador aceitou com sucesso o indivíduo invocado. A transação foi concluída. Você pode escolher uma das 3 habilidades a seguir. Pecado da ira, rebote. Fortalece seu poder, refletindo todos os ataques direcionados a você de volta para o inimigo, utilizável 2 vezes por dia. Pecado da luxúria, invasão. Fortaleça seus poderes mentais ganhando a habilidade de ler, invadir e alterar as memórias e pensamentos do inimigo. Suas emoções serão arrancadas. Pecado da ganância, saque. Fortalece suas habilidades de cura e destreza física, permitindo que você roube gradualmente a força do seu oponente durante a batalha e a converta na sua. Você sofrerá múltiplas vezes a reação após o fim da luta. Capítulo 220. Tomoya suspirou profundamente. Mais uma vez, ele se viu em uma encruzilhada com as opções do Poço dos Desejos, assim como lidar com a imprevisível Aqua, extremamente poderosa, mas sempre conseguindo lançar uma bomba sobre ele. Ele começou avaliando a primeira habilidade. No contexto de os 7 pecados capitais, contra-ataque total era, sem dúvida, uma habilidade de nível divino, permitindo ao usuário refletir qualquer ataque, independentemente da diferença de poder. Isso pode ser incrivelmente útil contra ataques avassaladores, como o movimento combinado de Kaido e Big Mom, a Koku que pode mudar completamente o rumo da batalha. Entretanto, no mundo de One Piece, onde as lutas podem durar dias, essa tática pode não ser tão eficaz. E com o Ki de observação avançado que permite ao usuário prever o futuro, um ataque surpresa como contra-ataque total só funcionaria uma vez.
Sem mencionar que a limitação de 2 vezes por dia o tornava muito menos prático. Considerando que ele já tinha habilidade de reversão de tempo, adicionar contra-ataque completo pareceria redundante. Ele decidiu deixar de lado a primeira opção. Em seguida, ele considerou a segunda habilidade, invasão mental. Se contra-ataque total fosse como uma fruta de barreira aprimorada, então essa habilidade era semelhante à fruta memorando da Charlotte Pudding, que podia manipular memórias. Poderia ser incrivelmente útil para coletar informações, fazer lavagem cerebral ou até mesmo transformar inimigos em aliados. No entanto, assim como a habilidade anterior, ela tinha suas desvantagens. Contra oponentes de alto nível com força de vontade e o Haki do Conquistador, seria difícil afetá-los. Mesmo que ele pudesse influenciar as mentes deles durante uma batalha, o custo, perder as emoções, era alto demais. De que adiantava ganhar poder se isso o transformava em uma máquina sem alma? A escolha era clara. A terceira opção, pilhagem, aumentava a força física e a resistência, suas fraquezas atuais. A capacidade de ficar mais forte durante uma luta era perfeitamente adequada ao mundo de batalhas de One Piece. Quanto mais ele lutava, mais poderoso ele se tornava, adaptando-se perfeitamente à natureza implacável das batalhas de alto risco. Embora a poça dos desejos provavelmente limitasse a velocidade de absorção, ela ainda oferecia um aumento significativo à sua resistência. Algo crucial para a sobrevivência em batalhas prolongadas contra inimigos como os Yonkou ou os Almirantes. E embora a reação após uma luta causasse uma dor intensa, ele sempre podia contar com as habilidades de cura e ressurreição de Aqua para ajudá-lo a se recuperar. Além disso, sua força atual já se aproximava da de um almirante ou Yonko, o que significava que menos oponentes poderiam forçá-lo a ponto de precisar usar pilhagem. Opção selecionada. Iniciando aprimoramento físico. Enquanto a voz sem emoção ecoava em sua mente, Tomoya mais uma vez sentiu a onda de poder avassaladora de seu dispositivo de trapaça. A energia fluía através dele, originando-se do seu coração e espalhando-se para seus membros, fazendo com que cada célula do seu corpo se alegrasse, deleitando-se com a extraordinária amplificação. Embora seu Haki de observação ainda não tivesse atingido o nível mais alto, sua Goru-Goru no Mi amplificada permitiu que ele sentisse as mudanças em seu corpo com mais clareza do que nunca. Força aumentada. Resistência aumentada. Suas capacidades gerais de combate deram outro salto significativo. Não é uma sensação ruim. Tomoya cerrou o punho, a eletricidade crepitando ao redor dele, exalando uma aura poderosa. Ele podia sentir isso. Ele finalmente havia ultrapassado o papel de guardião do primeiro imediato de um Yonkou e entrado no reino do poder de almirante e de nível Yonkou. Sentindo uma vontade repentina, Tomoya caminhou até a área verde na lateral do deck. Pegou uma pétala de flor de cerejeira de uma árvore que Aqua havia plantado e a jogou no ar. Quando a pétala caiu suavemente no chão, os olhos de Tomoya se estreitaram e ele ativou sua habilidade de reversão do tempo. Zumbido, zumbido, zumbido. Ondulações invisíveis se espalham, forçando a linha do tempo para trás em vários segundos. A pétala caiu a 30 centímetros do seu local original. Isso significa que minha resistência quase dobrou depois do aprimoramento. Tomoya se encostou no tronco da árvore, com o peito arfando levemente, incapaz de esconder a excitação em seus olhos. Era sabido que as flores de cerejeira caíam a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Sua reversão temporal aprimorada agora lhe permitia voltar o tempo em 6 segundos. Em batalhas entre lutadores de alto nível, a vitória podia depender de apenas um momento. Era evidente que um retrocesso de 6 segundos poderia ser inestimável. Antes que Tomoya pudesse explorar completamente as mudanças em suas outras habilidades, a voz mecânica soou em sua mente. É invocação concluída. Próxima condição de invocação. A One Piece. Você só pode estar brincando. Acabei de atingir a força do almirante Yonko e você já está me jogando no modo inferno? Mesmo com o comportamento calmo de Tomoya, ele levou vários segundos para processar completamente a última condição do Poço dos Desejos. Durante esse tempo, ele não pôde deixar de verificar diversas vezes para confirmar. Com certeza, o próximo alvo era o One Piece escondido na última ilha da Grand Line, Logtail. Incapaz de se conter, Tomoya amaldiçoou mentalmente o Poço dos Desejos inúmeras vezes em sua língua nativa. Mas, como esperado, o dispositivo de trapaça permaneceu silencioso, sem oferecer nenhuma resposta. Parecia que ele dependeria de sua própria força por muito tempo. Aceitando essa realidade com um suspiro, Tomoya começou a entender a lógica. Afinal, com sua tripulação e poder atuais, o que mais poderia ser tão desafiador quanto o One Piece ou o Tesouro Nacional do Governo Mundial? Ainda bem que reservei um momento para registrar o conteúdo do Poneglyph vermelho, pensou Tomoya, sentindo uma pequena sensação de alívio. Na época, ele fez isso meio brincando, pensando que poderia ser útil mais tarde. E agora seu palpite estava certo. O Poço dos Desejos havia traçado o plano. Para encontrar o One Piece escondido em Logtail, ele precisaria reunir todos os 4 Road Poneglyphs e encontrar alguém que pudesse ler a escrita antiga. Esta última não era tão difícil. Ele só precisava encontrar Nico Robin ou Kozuki Sukiyaki em vano. Mas conseguir os Road Poneglyphs seria um desafio, especialmente os que estavam nas mãos da Big Mom e do Kaido. Aqueles dois não os entregariam pacificamente. Esses dois não eram do tipo que abririam mão de seus tesouros sem lutar. Os pensamentos de Tomoya rapidamente se consolidaram, e uma determinação feroz brilhou em seus olhos. Um confronto Yonkou para reivindicar o título de Rei dos Piratas, que emocionante. Ei, Tomoya, por que você está tão nervoso? Uma voz cheia de malícia gritou de repente atrás dele. Ao ouvir a voz inconfundível, a excitação de Tomoya esfriou instantaneamente. Droga, quase me esqueci do Aqua, o desastre ambulante. Não é nada, Aqua.
Por que você ainda está acordada até tão tarde? Perguntou Tomoya, escondendo suas emoções complexas. Do que você está falando? A grande Aqua, a deusa da água, nem precisa dormir. Aqua se gabou, estufando o peito orgulhosamente. Acordou porque precisava fazer xixi, não é? Respondeu Tomoya, sem rodeios. A atitude confiante de Aqua se despedaçou instantaneamente. Batendo o pé em frustração, ela gritou. Eu te disse, eu nunca preciso usar o banheiro. Orgulho de deusa sem sentido, disse Tomoya, acertando em cheio. Você não entende. Eu sou uma deusa e não preciso usar o banheiro. Aqua tirou uma mecha de seu cabelo azul da testa com uma expressão altiva. É mesmo? Então talvez eu devesse usar o aqui de observação para ficar de olho em você 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para verificar essa afirmação. Aqua se assustou, apertando o peito enquanto recuava. Você é algum tipo de pervertida? Você é uma pervertida mesmo. Na verdade, você já é legal o suficiente sem uma curiosidade tão forte. Agora ela estava recuando. É só isso? Tomoya não conseguiu conter o riso. Então, que nova habilidade você ganhou com essa invocação? Aqua perguntou, mudando rapidamente de assunto para escapar da situação. Como a primeira companheira, ela já sabia muito bem como o dispositivo de trapaça de Tomoya funcionava. Depois de pensar um momento, Tomoya respondeu. É algo que todo homem sonha em ter. Ficar mais forte no calor da batalha, lutar até o outro lado ficar exausto, sim, era o sonho de todo homem. A expressão de Aqua ficou estranha. Por que isso parece cada vez mais assustador? Tudo bem, então não me diga. Com um aceno de mão, Aqua se virou e voltou para a cabana. Ei, você está indo na direção errada. O banheiro é à direita. Aqua assentiu e corrigiu sua direção. Depois de alguns passos, ela de repente percebeu que algo estava errado e se virou. Eu te disse, não estou aqui para usar o banheiro. Com isso, ela saiu pisando duro em direção à cabana. A propósito, já faz horas que o banheiro não é limpo, né? Uma tarefa tão desafiadora é perfeita para o grande Aqua. Tomoya finalmente lhe deu uma saída. Se a deusa da água morresse de vergonha em seu navio, seria um grande golpe para sua reputação como capitão. Fico feliz em ajudar. Ao ouvir a palavra ótimo, Aqua imediatamente se animou, usando sua recém-aprendida técnica Soru para desaparecer como um borrão azul. Aquele idiota! Tomoya murmurou, balançando a cabeça exasperado. Enquanto o sonho sem fim navegava suavemente pela noite, o tempo passava silenciosamente. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, a temperatura ao redor do navio inexplicavelmente subiu vários graus. No calor escaldante, a tripulação começou lentamente a acordar. Estamos entrando em algum tipo de mar de alta temperatura, Miau? Miau foi o primeiro a sair. Bocejando, ele foi até o convés, mas seu pelo ficou em pé quando o calor intenso o acordou. Quem está aí? Como ousa pisar no nosso navio com tanto descaramento, Miau? Miau arqueou as costas, suas garras afiadas brilhando enquanto se estendiam. Seguindo seu olhar cauteloso, uma figura musculosa apareceu no convés, um estranho irradiando calor como um deserto. A misteriosa fonte de calor que os despertou veio deste homem. O senhor é Miau? Ao ouvir a voz, Escanor se virou. A figura frágil da noite anterior havia desaparecido. Sem os óculos antiquados, ele tinha quase 2 metros de altura, os olhos cheios de arrogância. A parte superior musculosa de seu corpo transformou a camisa, que antes era larga, em um ajuste apertado, exalando um poder avassalador. Este era Escanor em sua forma matinal. Esse bigode familiar. Você poderia ser Escanor, Miau? Reconhecendo o bigode, Miau lentamente retraiu suas garras. Mas ele franziu as sobrancelhas enquanto examinava a figura orgulhosa à sua frente. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia reconciliar essa figura imponente com o fraco da noite passada. Ah, Escanor, você já acordou? A voz de Tomoya veio de trás, dissipando as últimas dúvidas de Miau. Sim, Tomoya. Sempre sinto uma onda de poder durante o dia. Escanor olhou para o punho cerrado com sentimentos contraditórios. Eu realmente deveria manter distância de você. Embora suas palavras contivessem um suspiro, havia uma diferença distinta quando ditas dessa forma. Se você está se referindo ao calor, não precisa se preocupar. King saiu em seguida, seu rosto marcado pela cicatriz tão calmo como sempre. Nada mal, rei. Falando com tanta arrogância, disse Escanor, olhando para o homem alto e forte à sua frente. Mesmo nessa forma, ele não pôde deixar de ficar impressionado com a aura natural do King. Durante o banquete da noite anterior, ele aprendeu com Aqua e os outros o quão poderoso King era. Entretanto, o que Escanor não percebeu foi que a indiferença de King se devia ao fato de que seu navio abrigava uma certa deusa purificadora de água e de ar-condicionado. Está tão quente. Que tipo de lugar bagunçado é o novo mundo? Aqua invadiu o convés com o cabelo bagunçado e reclamando alto. Tendo sido acordada de um sonho agradável pelo calor, ela estava de mau humor. Seguindo-a estava Kana, vestida com seu pijama com tema de urso, bocejando sonolenta. Com todos no convés, Tomoya caminhou à frente e parou em frente ao escaldante Escanor. Embora tivesse mostrado um pouco de seu poder na noite anterior, Escanor ainda estava com medo de machucá-los com sua própria força. De certa forma, esse medo era uma forma de arrogância. Mas dado quão poderoso Escanor se tornava ao meio-dia, ele tinha direito a essa arrogância. Então, para tranquilizar Escanor e dar à tripulação uma melhor compreensão de seu novo companheiro. Acho que não tenho escolha, Escanor. Nesse caso, teremos que derrotá-lo ao meio-dia. Aqua, vá mostrar ao nosso novo amigo orgulhoso, porém tímido, um gostinho do que você é capaz de fazer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.